Esse aqui então é o modelo da pelvis, integridade. Vou falar um pouco sobre ele. Esse é um modelo que não tem nenhuma intenção de representar anatomicamente, visualmente, a estrutura da pelvis. É importante, para deixar mais claro, né? A estrutura da pelvis é esse osso, né, que a gente tem aqui na bacia, o osso do quadril. Então, o osso que, se a gente tocar, é um osso que está próximo dos glúteos, próximo dos genitais, né, inclui o osso do pubis, isquios. Então é esse conjunto de ossos aqui que está no nosso centro. Esse modelo, então, ele não busca uma representação fiel, anatômica, visual dessa estrutura óssea, mas o objetivo dessa estrutura, então, é traduzir e representar o movimento da pelvis, em termos de movimento, em termos de tensegridade, né, que é essa possibilidade de movimento com jogos de tensões. Então, nesse modelo, a gente pode fazer algumas referências para entender melhor e facilitar, como crista ilíaca, essa parte aqui de cima, assoalho pélvico, aqui, esse palito aqui do meio como sacro. Uma vez eu falei que não é anatomicamente, o sacro está realmente posterior, mas aqui ele, no movimento, representa o sacro. Quando você faz o caminhar, tem uma pequena rotação, né, que é a rotação que a gente tem também no sacro. Essas pontas, a gente tem abordagens que você pode tomar nessa estrutura e pensar de formas diferentes. Essa estrutura foi desenvolvida pelo Tom Flemos, inicialmente, uma pessoa que está pesquisando biotensegridade por um tempo já, e tem outros modelos de outras partes do corpo. E no modelo dele original a gente não tem esses elásticos aqui. Então, quando a gente tira esses elásticos, o movimento aqui dessas pontas fica maior, né, para subir. E na concepção dele, essas pontas são a saída do fêmur. Né? Então, só que aí neste modelo a gente tem esses elásticos e esse movimento, ele tem um movimento, mas ele é um pouco restringido por conta desses elásticos. E aí tem uma outra abordagem para esse modelo com esses elásticos, que você pode pensar nessas pontas como os isquios. Né? E aí a gente pode pensar até que a pelvis talvez tenha um pouco mais de movimento, pensando aqui como o osso da pelvis mesmo, né, do quadril, e aqui os isquios. Pode pensar que talvez tenha um pouco mais de movimento do que a gente experimenta, né, no nosso corpo, mas um pouco mais de abrangência, mas representa, né, esse movimento que a gente tem. Então aqui são os isquios, né? A gente pode fazer quando a gente faz uma forma interessante de experimentar esse modelo, é quando você faz esse movimento do caminhar, de jogar o isquio para frente, né? Que é intrínseco quando você faz esse movimento, a tendência do outro vir para trás, né? E isso é muito bom de sentir aqui no modelo, né? Que o movimento de um lado já joga o outro. Existe uma transmissão, comunicação de força aqui direta, acontecendo simultaneamente. Então o modelo tem esse objetivo da gente entender essas possibilidades de movimento e ajudar o reconhecimento, né, no próprio corpo. Pode ser usado para experimentar ou para mostrar, explicar para um paciente, para um aluno, para um cliente.
Obrigado.